A história, transmitida de geração em geração, começa em tempos antigos, quando Tupã desceu das nuvens para observar a terra que havia criado. Ao ver a beleza exuberante dos campos, dos rios e das florestas, ele ficou encantado. Em sua sabedoria, viu que os Tupi-Guarani eram um povo que vivia em harmonia com a natureza, respeitando cada planta e cada animal. Ele sentiu que eles eram dignos de sua bênção e decidiu conceder-lhes a terra como um presente sagrado. Certa noite, enquanto os ancestrais da tribo se reuniam em uma clareira iluminada pela lua, Tupã apareceu em uma grande tempestade. O som dos trovões ecoou pela floresta e a luz dos relâmpagos iluminou os rostos assombrados dos guerreiros e das mulheres. Esta terra é rica em vida e será um símbolo de força e resiliência para vocês. Eu prometo que, enquanto vocês honrarem a terra e respeitarem os ciclos da natureza, ela sempre os nutrirá e protegerá, proclamou Tupã antes de desaparecer nas nuvens. No entanto, Tupã também advertiu que a terra deveria ser cuidada e protegida. Se um dia vocês se afastarem de seus costumes e deixarem de respeitar a natureza, a proteção que eu ofereci poderá ser retirada. A terra é um presente, mas também uma responsabilidade. Os ancestrais, com medo de perder essa bênção, prometeram que sempre manteriam seus laços com a terra e a natureza. Com o passar dos séculos, a tribo Tupi-Guarani viveu em harmonia com a terra, cultivando suas plantas e vivendo de acordo com os ensinamentos de Tupã. Eles se tornaram guardiões dos segredos da floresta, preservando as tradições e a espiritualidade que os conectavam ao seu Deus e à terra prometida. No entanto, com a chegada de novos povos e a colonização, seus direitos sobre a terra foram ignorados e muitas vezes se viram forçados a se afastar das áreas que sempre chamaram de lar. Aruan, em seu discurso, explicou que a luta pela terra era também uma luta pela memória de seus ancestrais. Estamos aqui para reivindicar o que nos foi prometido. Esta terra é parte de nossa identidade, de nossa história e de nossa conexão com Tupã. Não podemos deixar que os acordos e as promessas de outros venham nos tirar o que nos pertence por direito. Ele continuou, enfatizando que a promessa de Tupã não era apenas um símbolo, mas uma realidade viva. Cada árvore, cada rio e cada montanha nesta terra carrega a essência de nossos ancestrais e de nossa espiritualidade. Ao reivindicá-la, não estamos apenas buscando um pedaço de terra, mas restaurando o vínculo que sempre tivemos com nosso Criador e com a nossa identidade. Com suas palavras poderosas e sua determinação, Aruan e os outros nativos esperavam que a família Pereira e os convidados compreendessem a profundidade de sua luta. A batalha pela terra prometida por Tupã era mais do que uma questão de propriedade. Era um chamado à justiça, à reconciliação e ao respeito pelas tradições que moldaram a história do povo Tupi-Guarani. Odair começou a rir, pensando que tudo aquilo era uma brincadeira, uma pegadinha de um amigo advogado chamado Rafael Mendonça, conhecido por seu senso de humor irreverente e por sempre provocar situações inusitadas. A ideia de um grupo de nativos Tupi-Guarani reivindicando a terra em frente à sua casa parecia surreal, como um enredo de um filme cômico. Enquanto Odair tentava processar a situação, sua mente vagueou por possibilidades absurdas, imaginando Rafael escondido atrás de uma árvore, rindo da cena que ele havia orquestrado para testar a capacidade de seu amigo em lidar com a tensão. Ele visualizou o amigo comandando a dança dos nativos como se fosse um diretor de cinema em busca de risadas. A ideia de que tudo aquilo poderia ser uma elaborada brincadeira o fez soltar uma risada nervosa. Mas, à medida que observava a seriedade nos rostos dos nativos e a determinação do líder, a risada se transformou em um mal-estar. Odair sabia que Rafael adorava provocar seus amigos com situações inesperadas. Mas, desta vez, a linha entre humor e realidade parecia borrada. Ele olhou para Cláudia, esperando que ela também estivesse se divertindo com a situação.
mas a expressão dela era de preocupação genuína. A risada de Odair começou a morrer em sua garganta à medida que percebia que aquilo não era uma piada. Enquanto os nativos continuavam a cantar e dançar, Odair se deu conta de que não era apenas uma situação engraçada, mas sim uma reivindicação séria que carregava séculos de história e dor. O riso que antes brotara de uma suposta brincadeira agora se transformava em um desconforto crescente. Rafael sempre teve o dom de transformar situações sérias em piadas, mas a realidade à sua frente exigia um entendimento mais profundo. Sentindo-se sobrecarregado pela situação e pela pressão do momento, Odair começou a adotar uma postura beligerante. A mistura de confusão e frustração se transformou em uma onda de indignação. "Se vocês não se retirarem imediatamente, vou chamar a polícia", ele gritou, sua voz ressoando com autoridade e raiva. A ideia de ter estranhos fazendo barulho em sua propriedade, especialmente portando facões, ativou seu instinto de defesa. Odair não queria ver a festa se transformar em um conflito, mas a provocação dos nativos estava testando sua paciência. Os nativos, por sua vez, permaneceram firmes, encarando Odair com olhares desafiadores, mas também com um toque de confusão. O líder, Aruan, levantou as mãos em um gesto pacífico, tentando mostrar que não estavam ali para causar problemas, mas sim para reivindicar um direito que acreditavam ser deles. "Não queremos briga, apenas um diálogo. A terra que você chama de sua é também nossa. Estamos aqui para falar, não para lutar", ele respondeu, a calma em sua voz contrastando com a tensão crescente de Odair. A disposição do líder em manter a paz apenas aumentava a frustração de Odair, que se sentia cada vez mais encurralado em sua própria casa. A voz elevada de Odair rapidamente atraiu a atenção dos demais convidados, que, inicialmente absorvidos nas conversas e na celebração, começaram a se levantar de suas cadeiras, inquietos e curiosos com o que estava acontecendo do lado de fora. Olhares perplexos e preocupados se encontraram, enquanto os sussurros se espalhavam pela sala, criando um clima de tensão crescente. Os convidados se aproximavam das janelas e portas, tentando entender a situação e discernir o que havia causado aquele alvoroço. Cláudia, alarmada, apressou-se em direção ao portão, seguindo os olhares dos amigos que se agrupavam. A preocupação crescia em seu coração ao perceber que a atmosfera da recepção, antes repleta de alegria e celebração, estava se transformando em um cenário de conflito. Os convidados, agora todos reunidos em um pequeno grupo, começaram a murmurar entre si, trocando opiniões sobre o que fazer. Todos inclinados a apoiar Odair, sem ao menos demonstrar qualquer preocupação em entender a situação. O cenário se tornava cada vez mais complexo, e a sensação de desconforto se espalhava. O diálogo entre Odair e os nativos, que deveria ser um momento de entendimento, estava à beira de se tornar um conflito aberto, e a recepção, que prometia ser uma celebração da amizade e da cultura, corria o risco de se transformar em uma cena de confronto. Daniel, percebendo a escalada da situação e a tensão no ar, se aproximou de Odair, inclinando-se para murmurar ao seu ouvido. "Você guarda alguma arma em casa?" ele perguntou, sua voz baixa, mas carregada de urgência. A proposta de Daniel era inquietante, mas sua disposição em proteger o amigo o levou a sugerir uma saída drástica. "Basta um tiro para cima para colocar esse bando de vagabundos para correr", arrematou, como se a ideia fosse uma solução rápida para encerrar a confusão. Uma ideia que foi descartada. Odair se manteve firme em sua convicção, olhando para a vasta extensão da terra que agora pertencia à sua família, um legado construído ao longo de gerações. Para ele, aquelas terras não eram apenas uma propriedade, eram um símbolo de estabilidade e segurança, fruto de um esforço legítimo e merecido. A beleza dos campos verdes e a exuberância da natureza à sua volta apenas reforçavam sua crença de que estavam, de fato, vivendo no que era seu por direito. Esta terra foi comprada e registrada. Temos documentos que comprovam isso,
dizia ele com confiança, tentando reforçar sua visão sobre a propriedade. Ele se lembrava de conversas passadas em que ouvira sobre os direitos dos nativos, como seus ancestrais haviam sido os primeiros habitantes daquela região. No entanto, para Odair, essas questões pareciam pertencer a um passado distante e irrelevante. Ele acreditava que os direitos dos nativos haviam sido desconsiderados ao longo do tempo, mas essa era uma realidade que ele preferia ignorar. Se começarmos a olhar para trás e validar todas as reivindicações, nunca vamos encontrar paz. O que importa agora é que temos um lar aqui, e os índios não têm direitos sobre o que não habitam mais, argumentava em tom de desprezo. Ao adotar essa postura, Odair se sentia reforçado por seus amigos e colegas, que também compartilhavam de sua visão pragmática. Eles aplaudiam sua determinação em proteger o que consideravam seu lar, sem perceber que essa inflexibilidade alimentava um ciclo de desentendimento e preconceito. Ele se sentia confortável em sua convicção de que sua propriedade era um direito inquestionável, e essa crença o afastava de qualquer responsabilidade emocional pela situação dos nativos. Enquanto os nativos continuavam a dançar e cantar em frente ao portão, portando facões como símbolo de resistência, Odair não conseguia enxergar a profundidade daquela luta. A ideia de que os índios tinham uma conexão espiritual com a terra não se encaixava em sua visão de mundo, e a ausência de empatia o tornava ainda mais isolado. Mesmo quando a tensão aumentava e a atmosfera se tornava carregada, ele permanecia obstinado, acreditando que, em última análise, a proteção de seu lar e da segurança que isso representava para sua família era o que realmente importava. Entretanto, à medida que o barulho dos batuques se intensificava e a presença dos nativos se tornava mais impositiva, Odair começou a perceber que sua postura não apenas gerava divisão, mas também a possibilidade de um confronto que poderia desestabilizar tudo o que ele considerava seguro. A linha entre sua defesa da propriedade e a negação dos direitos dos outros começava a se tornar turva, deixando-o em um dilema que o forçaria a confrontar suas crenças mais profundas sobre justiça, pertencimento e responsabilidade. Os vizinhos de Odair, alarmados pela confusão que se desenrolava em frente à casa, não hesitaram em chamar a polícia. As vozes elevadas e os tambores retumbantes dos nativos haviam se transformado em um espetáculo que atraía a atenção de todos ao redor. Pouco depois, sirenes podiam ser ouvidas ao longe, aumentando a tensão no ar. Odair observou a chegada dos policiais com alívio, na certeza de que a intervenção ajudaria a restaurar a ordem. Os policiais desembarcaram com uma postura truculenta, imediatamente cercando o grupo de nativos que ainda dançavam em sua fervorosa expressão cultural. Sem hesitar, eles começaram a agir, empurrando os nativos para trás, ordenando que se dispersassem. A atmosfera, que antes estava impregnada de música e espiritualidade, agora se tornava carregada de um clima de opressão e violência. Aruan, o líder da tribo, tentou explicar a situação, mas suas palavras foram rapidamente abafadas pelas ordens dos policiais, que não pareciam dispostos a ouvir. Com a determinação de manter a situação sob controle, os policiais começaram a colocar os nativos em camburões, usando força excessiva em muitos casos. A cena era angustiante. Homens e mulheres que apenas buscavam expressar sua identidade e reivindicar seus direitos eram tratados como criminosos, enquanto Odair observava, agora confrontado com a realidade brutal da situação. Com a partida dos policiais e os nativos devidamente encarcerados nos camburões, a festa foi retomada com um ar de alívio e euforia. Para os convidados, a cena que havia se desenrolado momentos antes era, sem dúvida, inusitada. Risos frouxos e conversas animadas começaram a circular entre eles, enquanto comentavam a insensatez da situação. Alguns falavam sobre como aquilo parecia um enredo de uma comédia, um momento que ninguém esperava em uma recepção que prometia ser tranquila e alegre. Odair, aliviado por ter conseguido restaurar a ordem, se deixou levar pelo clima de descontração.
Ele ria junto aos amigos, esquecendo completamente a tensão que havia permeado o ambiente. As piadas sobre a festa dos nativos e a intervenção policial eram comuns, e a situação, antes tensa, parecia ter se tornado uma anedota que todos queriam compartilhar. Entretanto, à medida que a conversa fluía, o tom mudou gradualmente. O assunto, que antes era leve e engraçado, se tornou mais sério quando alguém mencionou o absurdo da situação dos palestinos, que também reivindicavam a terra prometida por Deus a Israel. É impressionante como, mesmo com todas as promessas divinas, ainda temos que lidar com aqueles que acham que podem contestar o nosso direito, disse um dos convidados, levantando um copo em um brinde. A fala acendeu uma onda de concordância entre os presentes, que rapidamente se engajaram em um debate fervoroso sobre o tema. O almoço de domingo na casa de Odair, que havia começado como uma celebração vibrante da amizade e da cultura, agora deixava um resíduo amargo na atmosfera. A dicotomia da situação não poderia ser mais evidente. Odair defendia incondicionalmente o direito de Israel à terra prometida, respaldado por sua fé e pela história do povo judeu. Para ele, a luta pela terra era uma questão de sobrevivência, um legado que precisava ser protegido a todo custo. No entanto, quando os nativos tupi-guarani, com a mesma fervorosa paixão e conexão histórica, reivindicaram o que consideravam seu direito sobre aquela terra, Odair optou por chamar a polícia, decidindo silenciar suas vozes ao invés de ouvir suas razões. O almoço de domingo prosseguiu alegre e festivo, ignorando por completo as complexidades e os desafios enfrentados por aqueles que se posicionam em questões de identidade e pertencimento. A certeza com que Odair defendia os direitos dos israelenses parecia frágil quando confrontada com a realidade da luta dos nativos, mostrando que a defesa de um direito pode, em muitos casos, deslegitimar o de outro. O alicerce moral de sua crença estava em um dilema, um confronto entre o que ele via como legítimo e o que não conseguia reconhecer como válido. Odair, mesmo diante do antagonismo latente, não percebeu como sua visão era limitada e preconceituosa, já que era alicerçada em uma perspectiva que desconsiderava totalmente a complexidade das histórias de outras culturas. Entre riso frouxos, anedotas e comentários depreciativos aos nativos e ao povo palestino, o almoço de domingo se tornava um catalisador para uma reflexão profunda sobre a justiça. A luta pela terra prometida, que tanto defendiam, se assemelhava às lutas de outros povos que também clamam por seus direitos. Assim, o encontro se tornava não apenas um lembrete da fragilidade das relações humanas, mas também um convite para a análise do real significado do que é ser justo em um mundo repleto de complexidades. Fim.